Que alegria poder estar com vocês. De antemão quero agradecer a toda a liderança desta amada igreja, pastor Renato, pastora Suelen, pastora Lídia e toda a comitiva de obreiros. E eu quero pedir, por favor, tome seu assento. A gente fala de churrasco, de comida, mas o churrasco e a comida é apenas uma desculpa para estar junto, para ter um momento de intimidade, de conversa, porque a mesa cura. A mesa tem o poder de curar, e a mesma mesa que cura esconde as nossas deficiências. Eu senti de falar isso. Meus irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no Salmo de número 84. Por favor, eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Salmo de número 84, verso 10, apenas. Vou trazer uma mensagem temática a essa casa. Casa que eu me sinto bem, sempre bem acolhido. E eu sei que qualquer coisa que eu precisar é só dar um grito de socorro, de help me, que o socorro vem através de toda essa amada igreja, em nome de Jesus. Diz assim o texto, verso 10 diz: pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Amados, eu quero sugerir um tema nesta oportunidade. E o Gabriel fica atento aí. Meu tangedor, ô glória. Tá bonito, hein, varão? Meu Deus. Queria ter uma filha para casar com você, mas não tenho. Me ajuda aí. E o tema sugerido para esta noite é a presença de Deus e os seus efeitos. A presença de Deus e os seus efeitos. Todos nós sabemos, e para mim é muito fácil pregar aqui, porque é uma igreja que estuda, uma igreja teológica, então eu não preciso ficar explicando muito, mas eu preciso introduzir essa mensagem. A mensagem, ela tem um cunho de entendermos e valorizarmos a presença de Deus. O livro de Salmos, todo mundo sabe que é o inário judeu, o inário judaico. E existem diversos autores que compõem este livro de Salmos, sendo eles Davi, Moisés, Salomão, Emã, e os filhos de Corá, que também comporam este Salmo de número 84, que nós lemos aqui o verso 10. E esse Salmo de número 84 é um salmo muito bonito, e é um dos mais belos cânticos que temos nessa composição de louvores. E nessa pequena introdução que eu vou fazer aqui nessa noite, eu quero esclarecer algumas coisas, como a origem, a autoria, o motivo e o destinatário desta carta. O título do salmo, ele traz escrito ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares. E como eu disse, os filhos de Corá comporam esta canção, porém nós sabemos que os filhos de Corá vieram de uma linhagem que se rebelou contra uma liderança, que se rebelou contra Moisés em Números capítulo 16. Mas apesar da queda de Corá, os filhos, os descendentes, se tornaram levitas consagrados ao serviço musical e litúrgico do templo. E isso já quebra um grande paradigma. Eu não sei se você acredita, mas eu não acredito em maldição hereditária. Aqui já quebra esse paradigma, porque não é porque seus pais pecaram e erraram que você vai pagar pelo erro. Independente da sua origem, quando você levanta sua mão e aceita Cristo como Salvador, a maldição é quebrada. Quebra o ciclo do domínio do inimigo sobre a sua casa. E eu sou prova viva disso porque o meu avô era alcoólatra. O meu pai era alcoólatra.
E eu não sou alcoólatra. Então, quando pensamos nisso, entendemos que 1 João capítulo 1 diz que se andarmos na luz como Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Os filhos de Corá eram cantores e porteiros do templo. Então, muitos salmos que eles comporam estão ligados à adoração, estão ligados ao louvor, estão ligados à liturgia de culto. E por que esse salmo foi escrito? Esse salmo, na verdade, reflete destes filhos de Corá um profundo anseio pela presença de Deus no templo em Jerusalém. Nesse período, o lugar da adoração era o templo de Salomão, construído a partir do modelo do tabernáculo, só que em tamanhos muito maiores. E esse salmo de número 84, ele foi escrito em um contexto de peregrinação em direção ao templo durante algumas festas judaicas. E o que o autor nos expressa? Saudades da casa de Deus. Olha o que o verso 2 diz: a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Ele também enfatiza a alegria dos que habitam ali. O verso 4 nos diz: bem-aventurados ou felizes os que habitam em sua casa. Ele também enfatiza a fé na proteção dessa presença. Olha o que o texto diz no verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O salmista não tem um desejo superficial, não. Mas ele tem um desejo profundo. Ele não quer apenas visitar a casa, ele quer morar na casa. Tem alguém aí que almeja por estar nessa presença, não só no culto? Porque o culto reflete quem você é em casa. Vai dar problema essa mensagem hoje aqui, mas vamos lá. Esse salmo foi escrito como um cântico de adoração e encorajamento para aqueles homens que se dirigiam ao templo. Era uma forma de motivar os peregrinos, ou romeiros, como queira chamar, no caminho até o templo. E eles já começavam a adorar ao Senhor no caminho. Eles já saíam de casa adorando. Eles já saíam de casa felizes, glorificando. Não importa quem é o cantor da noite. Não importa quem é o pregador da noite. Eles já saíam de casa buscando, sentindo a glória de Deus. Por quê? Porque eu não preciso vir ao culto. O culto começa em casa. O culto começa como eu tenho uma vida diante de Deus, na oração, no meu quarto. É de lá que começa o culto. O que acontece na noite de hoje é reflexo de quem é você na intimidade. Eu tento fazer uma introdução devagar, mas aí eu me empolgo. Mas vamos embora, vai dar certo. A saudade deles maior não era do templo, mas era do Deus do templo. Porque maior que a estrutura do templo, a beleza do templo, era a presença do Deus do templo. Esse salmo também foi composto para lembrar que a maior bem-aventurança ou felicidade não está nos palácios terrenos, mas sim está perto de Deus, como o texto que eu li no início. Porque nunca foi sobre o lugar. É bom ter uma bela estrutura, um belo som, e glória a Deus por essa igreja, e eu creio que vai crescer, vai prosperar, vai melhorar esse som ainda mais. Mas não é sobre isso. Nós não somos atraídos por paredes, por estruturas, por multidões. O que nos atrai é a presença de Deus através da palavra pregada, através dos louvores entoados. Sim, porque Deus habita no meio dos louvores. Então quando você começa a louvar ao Senhor, começa a adorar o Senhor, a presença dele começa a se manifestar. Por quê? Porque o que eu canto, o que eu ouço, é aquilo que eu quero atrair para a minha vida. Eu costumo dizer que quando eu ouço um louvor, quando eu
entoo louvor, eu atraio a presença de Deus. É por isso que alguns dizem aí, não tem nada a ver ouvir música secular. Tudo bem, eu respeito até o posicionamento, mas o que eu ouço é aquilo que eu quero atrair. O que eu canto é aquilo que eu quero atrair. Tem muita gente cantando música e atraindo depressão. Tem muita gente cantando música e atraindo espírito de suicídio. Mas eu prefiro levantar as minhas mãos e adorar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É por isso que eu vim a este culto. Antes de pregar, eu vim adorar ao Senhor, porque é a presença dele que faz a diferença. A presença dele já é suficiente. Então, eles vinham por um trajeto, eles vinham peregrinando, mas eles vinham louvando. E dentro desse trajeto, amadinha, eles passavam por um vale. Está pensando que só porque você está na presença de Deus, você é o Nutella de Jesus que não vai passar pelo vale? Vou tomar um copo d'água aqui. Falou em vale, os irmãos fiquem em silêncio. No versículo 6, aliás, no verso 6, diz que para chegar ao templo, eles passavam por um vale chamado Vale de Baca, ou conhecido como Vale das Lágrimas. Mas só é vale de lágrima para quem é carnal. Vai dar problema. Só é vale de lágrima para quem não anda adorando. Porque quem é espiritual, esse vale vira um poço de refrigério. Para quem é espiritual, vai entender que este vale não vai afetar a sua adoração. Porque eu não dependo de estar no congresso para adorar. Eu não dependo de igreja cheia para adorar. Eu não dependo de nada para adorar. Não é o ambiente que me influencia, mas sou eu que influencio o ambiente através da adoração. Não sei você, mas se você quer influenciar este ambiente, quer influenciar a tua casa, quer influenciar o teu trabalho, passa adorando. Pastor, eu estou passando por um vale, sim, mas vale não é para te matar. Vale é para ativar o profeta que está em você. Ezequiel, pode esses ossos reviverem. Olha isso, Jesus, aliás, Deus levou Ezequiel, o Espírito pegou Ezequiel pela mão, levou para o vale para ativar um profeta dentro do vale. Sinto Jesus aqui. Eu sei que vale é lugar de desvantagem. Ninguém quer atravessar um vale, mas é no vale que você descobre quem é o teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. Se Davi está olhando para os montes, é porque ele está no vale. E vale é lugar de desvantagem, principalmente para um homem de guerra como Davi. Porque quem está no vale facilmente é alvejado. Só que Davi eleva os olhos para os montes e pergunta: de onde vem meu socorro? Aí ele lembra: meu socorro não está no monte, está acima. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez alguns de vocês estão aqui, estão se identificando com essa guisa introdutória e dizendo: realmente eu estou passando um vale. Mas é no vale que aquilo que estava morto vai voltar a reviver. Aquilo que era impossível vai virar possível. Aquilo que estava parado vai voltar a se movimentar. Tem gente aqui dizendo: será que meu ministério vai voltar a se mover? Deus te levou no vale justamente para isso, para dizer: abre a boca, começa a profetizar, começa a abrir a boca, começa a glorificar no vale. Porque para você é osso, mas para mim já é exército. Para você é morte, mas para mim é vida. O que eu posso fazer está além do que os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram, não chegou na sua mente, mas eu já estou vendo o que você não está vendo. Quem atravessa adorando entende que o problema nunca foi o vale, mas a solução é quem passa no vale de braços dados com você. Oh Jesus, se Deus está com você no vale, não vai ter lágrimas, vai ter culto. A presença dele vai nos acompanhar aonde nós formos.
E eu quero enfatizar essa presença, porque na ocasião do templo, e nessa ocasião, a presença era sentida apenas para quem estava no culto, no templo. E Deus não se comunicava com o povo, era apenas através de profetas e sacerdote. Mas aquele povo que estava em direção ao templo, não precisava sentir para adorar. Porque eu não adoro porque sinto, eu adoro porque conheço. Eu não preciso de movimento para adorar. Eu adoro porque tem intimidade. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu adoro. Porque quem é adorador reconhece o Deus que serve. Essa presença, ela nos traz uma proteção. Essa presença, ela faz um comparativo de um pássaro no seu ninho, que tem descanso, proteção e conforto. Descanso, proteção e conforto. Olha o que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas. A presença de Deus protege. E debaixo das suas asas você estará seguro. Quem está na presença não tem diabo, não tem inveja, não tem fofoqueiro, não tem nada que possa te atingir se ele não permitir. Aí o texto diz que ele é fortaleza. Agora me diga, evangelista Lucas, como derrubar uma fortaleza que é o próprio Deus? É impossível. Então esse pássaro está debaixo das asas daquele que tem todo o poder. E o laço do diabo, o laço do passarinheiro, não vai me pegar, não vai te pegar. Ele nos cobre com suas penas. Essa presença nos traz segurança. E olhe para mim, por que o medo? Por que a ansiedade? Por que a depressão? Se você está sentindo essas coisas que hoje está pegando todo mundo, claro, deve passar por psicologia, deve, mas também deve se aproximar de Deus, que Ele é a nossa proteção verdadeira. E eu estou dizendo que Deus nessa noite vai curar pessoas aqui. 3 mãos levantadas, eu vou repetir. Essa presença vai te curar nessa noite. Talvez você foi na medicina, você foi em lugares e ainda não conseguiu se curar. Mas eu ainda sirvo um Deus que faz milagres. Eu ainda sirvo um Deus que cura, que liberta, que batiza, que leva para o céu. Essa presença pode te curar nessa noite. O diagnóstico disse que você vai morrer, mas essa presença diz que você vai viver. Não é um decreto da terra que vai te paralisar, porque o decreto do céu é muito maior. Só quem crê nisso, levanta a mão para cima, abre essa boca e adore a Jesus. Esse templo de Salomão, ele foi destruído no ano 587 a.C., quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e deu início ao pior período de Israel, conhecido como cativeiro babilônico. Aparentemente, para o povo, eles nunca mais teriam aquela sensação em que ele diz que prefere estar na porta, porque lá ele consegue sentir a presença, ele prefere ser um porteiro. Só que o templo caiu. E eles estão desolados. A nação está desolada. E eles estão dentro de um período de cativeiro. E aparentemente nunca mais sentiriam aquela glória do templo construído por Salomão. O templo, que é o lugar da habitação, onde o salmista diz no verso 10, que ele preferia estar na porta
agora está no chão. Eles estão agora privados da sua liberdade. Estão sentados nas margens do rio Quebar e com seus instrumentos pendurados, chorando. E ainda o povo local zombando. Canta aquelas músicas que você cantava lá em Sião, lá em Jerusalém. Pega a harpa. Canta. Já viu aquela pessoa que olha você na prova e ela faz questão de pisar em você? De falar mal de você nos bastidores? Você não é crente, está desempregado por quê, bonito? Cadê seu Deus? Canta. Pega a harpa. Pega seu dom. Pega seu talento. E existem pessoas aqui que penduraram as harpas. Vou falar porque Deus está mandando falar e eu não estou nem aí. Existem pessoas aqui no culto que penduraram os seus talentos, presos a uma Babilônia mental, a uma Babilônia espiritual. Estão presos ao passado. Estão presos às frustrações do passado. Pastores que feriram. Líderes que subjugaram. E você não consegue mais pregar. Não consegue mais servir. Porque alguém disse que nunca mais você sairia dessa Babilônia de palavras, de traumas. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que para você o castelo desabou, o templo desabou. Talvez a sua referência lá fora, no passado, caiu. O seu cônjuge no passado te decepcionou. E você pendurou os seus talentos. Mas o céu está dizendo aqui nessa noite que essa presença vai te pegar aqui hoje. Você que louvava vai voltar a louvar sim. Você que pregava vai voltar a pregar sim. Você que servia no templo com amor vai voltar a servir. Urimicamaia, a glória da última casa será muito maior. Não é porque deu errado no passado que vai dar errado hoje. Deus está dizendo para você, você precisa ressignificar os seus traumas e transformar em experiências para abençoar a vida de alguém. Só que 70 anos depois, eles recebem a liberdade. E agora, eles precisavam de um templo. E Zorobabel começa o projeto de construção do templo. E agora os mesmos, eita Jesus, querem os mesmos que zombavam dos hebreus, agora estão alegres. Pastor Renato, os mesmos que zombaram de nós, agora estão vendo a redenção de um povo. Olha o que o Salmo 126 diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E agora as nações, inclusive os babilônicos, estão dizendo, olha, grandes coisas o Senhor fez por eles. Aí eles responderam, sim, vocês têm razão. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Olhe para mim, os mesmos que um dia riram de você, os mesmos que um dia falaram mal de você, vão se admirar com a transformação que vai acontecer. Quem te viu caído um dia, Vinícius, vai te ver de pé. Quem te viu frio espiritualmente, vai te ver marchando no meio da igreja, glória.
Eles vão reconhecer, não porque somos bons, mas porque o Deus de Israel é o mesmo Deus que nós servimos. Ele pega do lixo, do monturo e coloca você entre príncipes e princesas do Senhor. Eles vão ter que reconhecer que o Deus que você serve tem poder para restituir tudo aquilo que um dia se perdeu. Vai ter que ver. E olha o que o profeta Ageu diz sobre este segundo templo. Que a glória da última casa seria muito maior do que a primeira. Eu estou falando da presença, não perca o foco. O povo agora está sem entender essa profecia. Porque na cabeça do povo a glória estava nas paredes. Na cabeça do povo a glória estava na estrutura do templo de Salomão. Como que um templo muito mais simples teria uma glória maior? Só não entenderam que o profeta Ageu estava falando da presença. Não estava falando de estrutura. Porque não adianta ter estrutura sem presença. Se tiver um culto que eu souber que não tem a presença, eu nem vou. Vou, perca de tempo. O povo está assim, mas como? Só que o profeta está se referindo à presença em pessoa. Que em Lucas capítulo 2 entra para ser apresentado no templo. Quando Jesus foi apresentado no templo, essa profecia se cumpriu. Que glória seria maior do que o próprio Deus encarnado entrando na igreja. Oh, Jesus! Que glória seria maior do que o próprio Messias entrando no templo. O que o povo não entendeu é que a presença é muito melhor do que a estrutura, muito melhor que ouro, muito melhor que prata, muito melhor do que qualquer outra coisa. É pela presença que nós estamos aqui nessa noite, é pela presença que você vai ser curado, é pela presença que você vai ser transformado, é por essa presença que você hoje vai ser cheio do Espírito Santo. Só quem sente essa presença, levanta as duas mãos do terceiro andar, abre essa boca para adorar. A última casa material receberia uma presença celestial. E por que a última casa material? Porque a terceira é física. Aqui, ó. Para quem vai ficar, eu sou pré-tribulacionista, não sei vocês. Mas para quem vai ficar, vai ver o terceiro templo. Mas para quem vai subir, o terceiro templo já está aqui faz tempo. Eu respeito os pós. O importante é que todo mundo vai para a glória. Mas eu não quero ficar, não. Aí é com eles. E nós sabemos que na trajetória da história, Deus sempre fez questão de se relacionar com a sua criação. Deus sempre fez questão de se relacionar com o homem. E nós sabemos que isso começa no Éden, com Adão, e ele peca. E aí agora terceirizou, passa por sacerdote, passa por profetas. Só que um dia Isaías profetizou que o Messias habitaria. E a palavra habitar vem de tabernáculo, ou tabernaculou entre nós. E eu sinto de falar isso aqui. Todos nós sabemos que o tabernáculo é dividido em 3 partes: átrio, santo e santíssimo, ou santo dos santos. Então Deus enviou seu Filho para habitar entre nós. Só que agora, o templo físico não era mais necessário. Jesus sobe. E há uma promessa. Que agora o templo seria nós mesmos. Ele não precisaria de paredes. Não precisaria de arca da aliança. Não precisaria de santo dos santos. Porque o véu foi rasgado. Para os religiosos o véu foi o véu do templo. Para nós foi o corpo dele.
Quem é religioso, beleza, mas eu sei que o véu foi o corpo dele que foi rasgado. Na carta anônima aos Hebreus diz isso. Então, Jesus habitou entre nós. E dentro dessa situação, outrora, Joel tinha profetizado que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E Jesus, antes de subir, ele enfatiza isso. Ele diz assim, olha, sobre vocês, eu deixo a promessa de quem? Dele? Não, do Pai. Então ele está dizendo o que foi dito por Joel. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem da terra, da carteirinha de pastor, do Instagram, é do alto. O poder que vem do alto é a presença. Então eu não preciso ver para crer quando eu estou debaixo de uma palavra. Jesus estava se retirando, mas ele deixou uma palavra. E se Deus fez uma promessa para você, você está debaixo de uma palavra. E se ele falou, vai se cumprir, queira o diabo ou não. Eles estão reunidos. E agora estão esperando em Jerusalém. Eles estão esperando a promessa. Lembre-se, Jesus saiu do meio dos discípulos. Eles estão vivendo um período de tristeza. O mestre foi embora. O mestre se retirou. 3 anos e meio. O pastor deles foi embora. Mas eles estão debaixo de uma palavra. E eles se reúnem, esperando a promessa se cumprir. O que eu acho interessante é que, na inauguração do primeiro templo, que foi de Salomão, a glória, a presença desceu, mas animais tiveram que morrer. Sacrifícios foram feitos. Em Crônicas, segundo Crônicas capítulo 7, fala sobre isso. Eram sacrifícios mortos. Na inauguração do templo de Zorobabel, a glória também desceu, mas alguém teve que morrer. Animais também foram mortos. Os sacrifícios continuavam a serem mortos. Só que agora, Jesus se retira. Não precisa de sacrifício. Ele já tinha se entregado na cruz. O sacrifício substitutivo foi feito. Agora o sacrifício não é morto. Agora o sacrifício é vivo. Eu não sei você, mas quem está vivo reage. Quem está vivo dá glória. Quem está vivo convida essa presença a tomar conta da nossa história, da nossa vida. Olha que Romanos 12 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Culto que é culto é planejado desde casa. Culto que é culto começa em casa. Culto não é aleatório. Culto é sacrifício, é vivo, é santo, é perfeito e é agradável. Aí eu fico possesso. Que o cara vem cultuar e parece que morreu na igreja. Parece que ele está servindo um Jesus engessado ou crucificado. O pregador está aqui derretendo. Daqui a pouco tem que pegar o rodo para levar o pregador embora. E o cara está lá assim: qual a hora da novela? Qual a hora da pizza? Eu não sei, eu estou vivo. Por isso que eu prego assim de forma elétrica. Porque eu estou pregando a palavra. E Ele é a palavra. Remaia, surimicamaia. Agora não depende de holocausto. Nem de altar de pedra. Nem de arca da aliança. Não vou falar não, Jesus. Agora o altar é de barro. O altar somos nós. Nós somos o tabernáculo. A habitação do Espírito. Pastor, mas o tabernáculo era dividido em 3 partes. E nós? Átrio, corpo. Santo, mente.
Santíssimo, Espírito. E como Deus se comunica? Deus é Espírito. Se comunica no Santo dos Santos, Espírito. Se comunica com a minha mente, Santo. E o meu corpo reage quando eu sinto essa presença e essa comunicação. Não tem como não sentir a presença de Deus dentro de um culto como esse e ficar parado. O Espírito dele fala com o meu espírito, comunica a minha mente e o meu corpo reage. Eu não sei se você está sentindo essa glória, mas se está sentindo, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tabernáculo, templo, habitação. O interessante é que eu disse que o corpo é o átrio, mas a mente tem que ser santa. Tem gente que sai do culto, os pensamentos são outros. O pensamento é rede social. Vou falar, Jesus, depois o pastor pode puxar minha orelha. Pornografia. Observando quem cantou mais, quem cantou menos, quem pregou mais, quem cantou menos, quem pregou menos. Alguns acham que igreja é ringue de boxe, que é MMA. Aquele foi top, aquele eu não gostei. Tem crente que olha o banner lá como se fosse um cardápio de restaurante. Ah, hoje o Vini vai pregar, então eu vou. Ah, o Renato, toda hora, o pastor Renato. Ah, não vou não. Igreja não é restaurante. Aqui você come o que vier. Ou você come a Bíblia inteira ou não come nada. Ah, mas eu quero só as bênçãos. Se você olhar todas as bênçãos da Bíblia, tem o que antecede as bênçãos, que são as obrigações. Não tem bênção se você não cumprir o que está escrito. Aqui não é restaurante. Aqui o sacrifício é vivo, santo, agradável, culto racional. Eu dou glória quando eu entendo a palavra. Eu adoro porque eu sei quem Ele é. Ah, eu só vou louvar a Deus quando vier o cantor famoso. Eu só vou pular da cadeira quando vier o pregador famoso. Deus não trabalha com nomes. Deus trabalha com quem tem vida no altar. Deus trabalha com um menino que carrega pão e peixe. Deus trabalha com pessoas que estão disponíveis a servir. Você está achando que ministério é microfone? Ministério é bacia, toalha e água, rapaz. Ministério é lavar o pé dos seus irmãos. Microfone é a última coisa. Ministério é nos bastidores, nas lágrimas. Não está aqui, mas eu estou falando porque Deus está mandando dizer. Ministério é abraçar quem precisa ser abraçado. Isso é ministério. O evangelho de Jesus é tão simples. E as pessoas querem sofisticar de uma forma que a gente começa a não entender nada. Quando Jesus queria transmitir uma mensagem para os leigos, ele falava de uma forma que os cultos não entendiam. Os doutores da lei não entendiam. Está entendendo que Jesus, Ele nos ensina a simplicidade de servir? Fique em pé, por gentileza. Agora, em Atos capítulo 2, é a inauguração do terceiro templo. Isso é conjectura, tá? Que somos nós. Eles estão reunidos no cenáculo, um salão de festa. Ô, irmão, pelo amor de Deus, culto não é velório, é festa. Você acha que foi escolhido um salão de festa por acaso? Na inauguração da igreja, é festa. Em Atos capítulo 2, um salão de festa. Esperando a promessa. E o culto começa, e eu fico imaginando como seria esse culto, Keren. Porque o culto iniciou com 500 pessoas. Segundo a patrística, começou com 500 pessoas. Só que só fica quem acredita na promessa. E acredito que as pessoas começaram a testemunhar sobre os feitos de Jesus. E ao mesmo tempo orando, Senhor, nos envia a promessa.
Nos envia a promessa, estamos debaixo de uma palavra. Nos envia a promessa. Nos envia a promessa, nós estamos obedientes, estamos em Jerusalém. Primeiro obedecemos para receber. E a presença, ela se manifesta porque os 120 que restaram estavam no mesmo propósito, no mesmo objetivo, esperando a mesma promessa. Então quando alguém sair, não se preocupe não. Não está debaixo da promessa, não obedeceu e não crê mais na palavra. Fica tranquilo. Quem não está na visão e fica, atrapalha. Acabou glória, né? Mas eu vou continuar. E eles estão reunidos clamando por essa presença. Quem esperava a presença ficou no culto. Mas quem estava esperando algo da terra foi embora. Quem estava esperando cargo foi embora. Quem estava esperando status foi embora. Era festa de Pentecostes. Do lado de fora era festa. Eles estavam preocupados com a colheita, coisas da terra. Só que dentro, eles estavam clamando pelas coisas do céu. Eles estavam todos reunidos e o Senhor nos envia a promessa. Enquanto lá de fora, eles estavam preocupados com a colheita, com a semeadura, agradecendo pelo que a terra oferecia. Mas do lado de dentro, no culto, eles estavam esperando coisas do céu. A irmã levantou a mão lá atrás. Ô irmão, não vem para o culto não, esperando coisa da terra não. Vem para o culto buscando coisas dos céus. Porque quando você busca as coisas do céu, o céu ordena a terra te entregar. É natural. Mas semeie no céu e colha na terra. E o texto continua nos dizendo que de repente, e as coisas que o céu manda são de repente, Vinícius. Não é no seu tempo. O grande problema, quando nós pedimos algo para Deus, pastor Maico, nós criamos na nossa mente limitada um caminho para o milagre chegar. Ah não, eu vou receber o milagre, Deus vai usar o pastor Renato que é rico, vai me dar um valor. Ele pegou ali, ó, foi inteligente. E não é. Deus vai usar alguém que você nunca viu na vida. Vai falar com alguém do outro lado do mundo para te abençoar. Hoje eu recebi uma ligação que eu fiquei assim, ué, do nada. Eu ganhei uma viagem para Israel pro ano que vem. Tudo pago, comida, bebida, hotel. E depois da conversa que eu vou ter depois, até vou ganhar dinheiro para ir para Israel. Quem faz isso? Papai do céu. Eles estão reunidos e de repente veio um som do céu. Porque quando você está no culto, os seus ouvidos espirituais estão atentos e abertos. Então só ouve quem está no propósito. Quem clama pela presença não espera nada da terra, mas está com o ouvido ligado no céu. E que som era esse? Era o som de um vento veemente, impetuoso. E por que vento? Nós sabemos que vento tipifica o Espírito Santo. Se você olhar na trajetória da Bíblia, você vai ver que o homem foi formado do pó da terra, mas ele foi criado no sopro. Espírito. Ezequiel no vale, sopra vento dos quatro cantos. Antes de o mar se abrir, soprou um vento contrário. Mas não é vento contrário de luta, é prenúncio de vitória. Então eles ouvem um som do vento. E eles viram, agora ó, audição e visão. Eles viram línguas repartidas como que de fogo. E quem espera pela presença recebe fogo. Só que cuidado. O mesmo fogo que te preenche da presença revela as impurezas. Sabe como o ouro é purificado? No fogo. E quanto mais quente, mais as impurezas vêm à tona. É por isso que a Bíblia diz: seja cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio transborda. Quanto mais você se enche, mais as impurezas vão indo para fora.
Quanto mais você glorifica, mais as impurezas vão saindo. Quanto mais você se prostra na presença de Deus, mais Ele te enche. E tudo aquilo que está te matando, tudo aquilo que está te levando à depressão, vai saindo. Todo o trauma do passado vai saindo. Mas é necessário se encher do Espírito Santo. Então eles viram, ouviram e começaram a falar em outras línguas. A visão foi aberta, a audição foi aberta e começaram a falar línguas estrangeiras. Ó, pastor, não é língua estranha? Não. Porque todo culto que acontece aqui tem que ter reflexo lá fora. As pessoas lá fora têm que entender o que está acontecendo aqui, pastor Renato. Por quê? Do lado de fora tinha uma festa. Judeus de toda parte do planeta estavam lá. Então quem estava dentro começou a falar o idioma de quem estava fora. E quem estava fora parou a festa. Ixi. Então se o culto não para a biqueira, se o culto não atinge quem está lá fora, porque aqui é revestimento. Você se enche aqui para pregar lá. Ixi. Você vem para a vigília para quê? Para rodar? Oh, roda na sua casa, filho. Você vem aqui para se revestir do Espírito Santo, para ganhar almas lá fora. Vigília é para isso. Eles estão todos reunidos e começaram a falar em línguas estrangeiras. A festa estava rolando lá fora. Os judeus tudo dançando. Daqui a pouco eles param e falam: ué, eu estou ouvindo meu idioma lá dentro do cenáculo. E eu também. Ué, mas eu vim da África, tem africano aqui? Não. Eu vim do Japão, tem japonês aqui? Não. E o que eles estão dizendo? Sobre as maravilhas de Deus. O que eu ouço lá dentro são sobre as maravilhas de Deus. A festa parou. Sabe o que o céu está dizendo? Eu vou começar a usar pessoas aqui para parar a biqueira, para parar o baile funk, para parar o samba do mundão e inserir as maravilhas de Deus sobre essa vida. Quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus, culto é revestimento. Deus vai te revestir para pregar as boas novas. Você não vem para o culto para assistir culto não, meu filho. Você vem para o culto para ser revestido. Você vem para o culto para ser cheio. Você vem para o culto com objetivo. Você não vem por causa do pastor. Você não vem para anotar a lista de presença. Você não veio para teatro. Você veio para ser revestido de poder. Aí quando isso acontece lá dentro, alguém tem que explicar o que está acontecendo. Imagina essa multidão batendo na porta. Oh! O que está acontecendo aí dentro? Vocês estão bêbados? Estão loucos? Só que o pregador é aquele mesmo. É, Pedrão. O pregador é Pedro, um ex-pescador, que até desviou, que cortou a orelha de Malco, que afundou, que negou. E sabe por que ele foi escolhido o primeiro pastor da igreja? Porque primeiro nós temos que reconhecer os nossos pecados para tratar o pecado dos outros. Deus não escolhe pastores perfeitos. Deus escolhe pastores que reconhecem seus erros para ter misericórdia do erro dos outros. Ai, ai, ai. Pedro abre a porta e começa a pregar. A primeira pregação de Pedro. Vamos falar a verdade? Que pastor que liberaria um ex-pescador para pregar para uma multidão? Porque hoje você tem que ter credenciais para entrar em alguns locais. Eu, por exemplo, tenho locais que eu não entro com essa barba. E eu respeito. É a liturgia. É o regimento interno. Mas um homem que nunca pregou começa a falar em público. E que mensagem ele pregou? Repetida. Pegou o esboço do pastor Renato e pregou.
E por que teve efeito? Porque a palavra não é do pastor Renato. A palavra é dele. Cidadãos de Jerusalém, hoje se cumpre a profecia do profeta Joel, em que ele derramaria do Espírito. Hoje acontece a inauguração desse templo que somos nós agora. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós paramos essa festa, nós paramos esse baile funk, nós paramos a biqueira para dizer para vocês que vocês também podem receber essa presença. Quem quer aceitar a Jesus, por volta de 3.000 almas na primeira pregação aceitaram a Cristo. Olha os efeitos dessa presença sobre as nossas vidas. Pastor, eu tenho que estudar? Tem. Pastor, eu tenho que me formar em teologia? Por favor, se tem um pastor que é professor. Mas graça tem que andar aliada com conhecimento. Conhecimento sem graça não funciona. Mas graça e conhecimento tem um poder de devastar o inferno. Nós não fomos chamados para ficar aqui brincando de igrejinha. Nós somos chamados para chutar a porta do inferno. A Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus está revestindo um povo, Deus está enchendo um povo com a presença dele para invadirmos o inferno e resgatar as almas que estão perdidas. Esse é o efeito final da presença. Protege, nos enche, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ganhar almas. Isso é evangelho na prática. Quem pode aplaudir ao Senhor? Se for para Jesus, pode ser muito mais forte. Se for para Jesus, mistura com glória que fica mais bonito. Mistura com aleluia que fica melhor ainda. Tem alguém, com a permissão do meu pastor, que aqui ele é meu pastor, estou debaixo da cobertura dele, que quer aceitar a Cristo e receber essa presença. Talvez a mudança que você quer para a sua casa começa por você. Porque quando eu mudo, as coisas ao meu redor começam a mudar. Porque se eu carrego a presença causa efeitos. Pastor, meu casamento está em ruínas. Leve essa presença para o seu casamento. Leve o cordão inquebrável e se entrelace com seu cônjuge nele. Tem alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor nessa noite? Deus falou contigo. Faz tempo que você não sente essa presença. É Ele te chamando de volta ao aprisco das ovelhas. No aprisco das ovelhas tem alimento, tem águas tranquilas, tem refrigério para a sua alma. Pastor, eu pequei tanto que eu tenho vergonha. Quem disse que na casa do pai tem interrogatório? Só olhar a parábola do filho pródigo. Ele caiu em si. Só que ele não só caiu em si, ele se levantou. E ele caminhou. Então você precisa caminhar. E ele foi ensaiando, dizendo: olha, eu pequei contra o céu, pai. Pequei contra ti. Eu não quero ser chamado de filho. Pode me admitir como escravo. O que atraiu o filho para casa foi o pão. Palavra. Só que não é só isso. Na mesma casa que tem pão, tem amor, tem abraço, tem aconchego do pai, tem proteção do pai, tem herança. E quando ele chega perto da porta, o pai agora corre em direção a ele e abraça. E ele coloca em prática o ensaio do caminho. Ô pai, pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai responde? Nada. Para ele, nada. O pai vira para onde? Para casa. Quem é responsável por preparar e abraçar quem chega? A casa. O pai vira para dentro da casa e fala: peguem roupa nova para ele. O pai não pergunta porque está sujo, porque está fedendo a porco, porque está descalço, porque o pé está sangrando,
porque sumiu? Não, pai não faz interrogatório. Quem costuma fazer interrogatório são alguns filhos que ficam na casa. Acabou glória, né? Mas eu vou continuar falando. Para você que decidir voltar, não tem interrogatório, mas tem sandálias novas. Você não é escravo, você é filho. Tem roupa nova, roupas brancas para você. Tem anel no dedo de herdeiro. E tem mais. Tem festa na casa. Matem o animal cevado. O animal cevado era um animal preparado para ocasiões especiais. E qual ocasião mais especial do que uma alma quando volta? Não existe. Se a festa diante dos anjos. Tem alguém? Corre. Corre porque o dia de amanhã pertence a Deus. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Aplauda mais uma vez a Jesus. Obrigado, pastor Renato. Deus abençoe.